Boa noite, eu sou Lucas Vinícius Lima Pasquale e nesse vídeo eu vou falar sobre a matéria do primeiro bimestre de Tópicos Integradores 2. Vamos começar falando das alcinas. As alcinas são produzidas, são transportadas ao longo do caule em direção às raízes. Este transporte ele é unidirecional e é chamado de transporte polar. Ele ocorre através das células parenquimáticas que circundam os tecidos vasculares, principalmente o xilema, de forma ativa, ou seja, com um certo gasto de energia. A alcina ela pode ser transportada pelo floema de forma não polar. Isso parece acontecer na maior parte do IAA, produzida em folhas não maduras e transportadas para o resto da planta com velocidade muito maior do que no sistema polar. Esse tipo de movimento ele pode ser importante para o controle no processo de divisão celular. Isso no processo de divisão celular do câmbio, no acúmulo de calose ou sua remoção dos tubos de elementos crivados e ramificação das raízes. E agora, essa a gente falou na parte do transporte, vou falar um pouquinho da síntese, né? Vou falar a parte principal da síntese. Os locais de síntese das alcinas são o ápice caulinar, folhas e frutos e sementes em desenvolvimento. E agora eu vou discorrer sobre os modos de ação das alcinas. Vai ter dominância apical, que é o primeiro que eu vou começar a falar. As alcinas elas atuam nos genes das células vegetais, estimulando a síntese de enzimas que promovem o amolecimento da parede celular, possibilitando a distensão das células. A forma do corpo de muitas plantas, principalmente as do grupo perene, é definida pela ação hormonal. A gema apical, que atua no crescimento longitudinal do caule, ela produz alcina na superfície para inibir as gemas laterais, deixando-as dormentes. Com essa dormência, após essa dormência, elas acabam eliminando-se a gema apical e o crescimento passará a ser promovido pelas gemas laterais ativadas pela ausência de alcina. O vegetal ele apresentará então uma forma copada, com pouca altura e maior quantidade de galhos. Os coleóptidos submetidos à iluminação unilateral, eles apresentam um crescimento em direção oposto à luz. Oposto à da luz. O AIA, ele desloca-se do lado iluminado para o não iluminado, exercendo aí o seu efeito. A curvatura do coleóptilo, ela será tanto maior quanto maior for o tempo de iluminação, já que mais AIA acala atingindo o lado oposto. Se um coleóptilo for iluminado uniformemente, ele crescerá em linha reta. Esse coleóptilo crescerá em linha reta. E o mesmo acontecendo se ele for deixado no escuro. O geotropismo, né? O geotropismo é muito principal aí nessa parte de desenvolvimento, né? O geotropismo ele é uma resposta dos órgãos vegetais à força da gravidade. O que é isso? Esta resposta ela resulta no crescimento da parte aérea da planta na direção oposta à força da gravidade. Isso é o geotropismo negativo. Agora a gente vai falar do geotropismo positivo. No geotropismo positivo, o crescimento das raízes na direção da força gravitacional. Ou seja, no negativo é oposta à força gravitacional e no positivo é em direção à força gravitacional, certo? Agora, a utilização comercial das alcinas. A aplicação das alcinas diretamente sobre o ovário de algumas espécies leva à formação de frutos sem fertilização, que são chamados de partenocarpos. Essa técnica ela é utilizada para a produção de frutos sem sementes
que possuem maior valor comercial, certo? Agora vamos falar mais das citocininas e giberelinas. Primeiro eu vou começar pelas citocininas. As citocininas são hormônios vegetais que são responsáveis pela divisão celular, e esses hormônios são produzidos nos meristemas das raízes, folhas e frutos jovens, além de sementes em desenvolvimento. O transporte da citocinina para as diversas partes do vegetal ele é feito principalmente pelo xilema. Dependendo de sua concentração, as citocininas podem agir de diversas maneiras, né? Aumentando os níveis de clorofila nas folhas dos vegetais, acelerando a germinação, fazendo com que a planta produza uma maior quantidade de folhas próximas ao meristema apical e reduzindo a dominância apical. Isso nas auxinas e nas citocininas. Tem efeito contrário, enquanto as auxinas inibem o crescimento de genes laterais, de gemas laterais, e as citocininas atuam induzindo essas gemas a se desenvolverem, retardando a senescência da planta, entre outros, que é outro fator aí. É importante a gente saber que os hormônios vegetais eles não agem sozinhos, e mesmo que haja aplicação exógena de um hormônio vegetal, outros hormônios que também são produzidos pela planta, eles também atuarão, certo? Contribuindo para a ação final. Por exemplo, pesquisadores estão verificando a função dos citocininas no desenvolvimento dos vegetais. Ao eles colocarem um pedaço do vegetal em um recipiente contendo todas as substâncias necessárias, ao seu desenvolvimento, eles observarão que as células do pedaço cresciam, porém essas células elas não se dividiam, certo? Porém, quando colocaram citocinina e auxina, a gente vai falar agora, essas células elas começaram a se dividir e tinham a capacidade até de se diferenciarem os órgãos das plantas em órgãos da planta, certo? Agora a gente vai falar mais da giberelina. A giberelina ela é um hormônio vegetal que pode ser encontrado nas raízes das plantas, em folhas jovens, nas sementes, em fase de germinação, nas sementes em fase de germinação e nos frutos. Esse hormônio ele foi descoberto no ano de 1926 por um cientista japonês que estudara o motivo pelo qual plantas de arroz cresciam incessantemente, mas não produziam sementes. A partir daí, em seus estudos, esse japonês ele descobriu que o que provocava esse crescimento era uma toxina produzida por um fungo conhecido como Gibberella fujikuroi. O hormônio em questão atua principalmente no crescimento do caule das folhas dos vegetais, regulando sua altura, sendo também importante no desenvolvimento dos frutos, na floração e no retardamento do envelhecimento dos tecidos vegetais. A giberelina ela é transportada via xilema, juntamente com a seiva bruta, para todas as partes do vegetal. A giberelina ela também tem grande importância, certo? Durante a germinação de sementes. Essa importância durante a germinação de sementes, por que essa importância durante a germinação de sementes? Pois durante esse processo é assim que a semente ela começa a absorver a água do meio para que ela consiga a sua germinação, certo? Essa absorção ela induz o embrião a produzir a giberelina, certo? Desencadeando sua germinação e, consequentemente, o seu crescimento, certo? Sabemos que um dos efeitos do hormônio vegetal auxina nas plantas se dá na formação dos frutos. Se esse hormônio for aplicado nos ovários de algumas espécies de plantas, ele induzirá a formação partenocárpica dos frutos, ou seja, os frutos se formarão sem que o óvulo tenha sido fecundado. Pois bem, assim como as auxinas, as giberelinas, elas também têm sido empregadas por alguns produtores na obtenção de frutos partenocárpicos em algumas espécies de plantas como pêssego,
tangerina, uva, pois assim como as alcinas, as gibberelinas, elas também têm o efeito de induzir o crescimento dos frutos sem que haja fecundação. É importante lembrar que as flores dos vegetais que realizam esse tipo de hormônio, elas crescem sem sementes, certo? Um exemplo do efeito dos reguladores de gibberelina e citocinina. Na quebra da dormência de sementes de capim andropogon, nas gramíneas forrageiras tropicais, a expressão da dormência ela associa-se a causas físicas e fisiológicas presentes em sementes recém-colhidas. Essas características físicas essas causas físicas e fisiológicas, né, que são presentes em sementes recém-colhidas. O objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos de reguladores vegetais do grupo das citocininas e gibberelinas. Isso na quebra da dormência de semente do capim andropogon. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial. 2 por 4 mais 2, 2 vezes 4 mais 2, constituído pela combinação de dois reguladores vegetais, que é a citocinina e a gibberelina, e 4 concentrações, 75, 150, 225 e 300 mg/2 elevado a menos 1. 1A. Mais 2 testemunhas, com e sem embelição em água destilada, com 4 repetições de 50 sementes por tratamento. As sementes foram imersas nas diferentes soluções por um período de aproximadamente 2 horas. As variáveis analisadas foram pureza física, teor de água, massa de 1.000 sementes, germinação, primeira contagem de germinação, emergência de plântulas e índice de velocidade de emergência. A imersão dessas sementes do capim andropogon em gibberelina na concentração de 225 mg, ela proporciona incrementos na germinação e no vigor. A citocinina, nessa concentração estudada, ela afetou negativamente a qualidade fisiológica das sementes, certo? Aqui agora a gente vai falar um pouco dos redutores de crescimento. Eu citei mais o trabalho que a gente fez em sala, que a gente começou em sala, lá tudo aquele trabalho. Eu tenho aqui o etrel da Bayer, certo? Com o princípio ativo. Vou começar a falar então já de culturas já, né? Esse produto utilizado no abacaxi, a época ideal ela varia de 8 a 14 meses após o plantio do abacaxizeiro, ou quando forem obtidas plantas vigorosas que são capazes de suportar um fruto sadio sem debilitar a planta, certo? Que eu ia falar da cana-de-açúcar, certo? Mas eu acho que eu vou comentar mais um pouco do abacaxi aqui, porque tem uma parte importante aqui. A aplicação do indutor na floração deve ser feita à noite ou nas horas menos quentes do dia, no início da manhã ou no final da tarde, ou ainda em dias nublados, sempre em plantas com mais ou menos 1 ano de idade e bem desenvolvidas. Realizar uma única aplicação por ciclo da cultura, adicionar 2% de ureia à calda de pulverização. Isso, a planta deverá receber 30 ml da solução no miolo ou coração da planta. Na cana-de-açúcar, realizar a aplicação quando houver necessidade de acelerar a maturação da cultura. Para inibição do florescimento. Para essa inibição, é recomendado aplicar o produto antes da indução floral através da pulverização aérea, para evitar que ocorra uma diminuição das quantidades totais de açúcares industrializados e também na produtividade agrícola devido à ocorrência do florescimento. Tem na maçã também, realizar uma única aplicação por ciclo da cultura, onde a dose juntamente com o espalhante adesivo à base de éter sulfato de sódio, 2%, VV, para promover a raleia de frutos da macieira. E tem um pouco o modus da singenta, né, que é utilizado na cana-de-açúcar, trigo e cevada. Aplica entre 15 e 60 dias antes da colheita da cana, com a planta em pleno desenvolvimento vegetativo.
Beleza? Eu acho que eu já falei o suficiente da parte de mostrar um pouco dos inibidor e do assunto principal, que foi a matéria do bimestre. Boa noite. Obrigado.